Agora nós vamos trazer as informações a respeito das questões que nós apresentamos aos candidatos. Nós fizemos isso no primeiro turno e também agora no segundo turno nós vamos ouvir os candidatos à Prefeitura de Teresina a respeito de temas específicos propostos por nós aqui do Jornal do Piauí. Lembrando, Elivaldo Barbosa, que são sempre temas que que vêm da própria demanda da população, da preocupação da população. Vamos então à primeira pergunta que os candidatos vão responder aqui no nosso Jornal Piauí. Na tela, vamos lá. Aí está. Com a crise provocada pela pandemia, a preocupação é sempre o equilíbrio das contas. O que o senhor pensa em fazer para garantir que o município arrecade o suficiente para manter gastos e fazer investimentos? Vamos ver o que disse doutor Pessoa a respeito deste assunto. Vamos vamos chamar um time, um técnico da melhor qualidade possível, olhando a eficácia. Só aí você já vai estar vendo. Alguns mamadores do dinheiro público que não produz rua. Muito bem. Não é o trabalhador não, para não desviar o que eu estou falando. Não é o trabalhador, é aqueles que não só recebem o contra-cheque no fim do mês. Não trabalham. 3, focar sempre nas políticas públicas. Focando o dinheiro que vai sobrar e trabalhando republicanicamente falando. Com o governo federal, com o governo estadual e o municipal. Olhando para todos os níveis da indústria, médio, grande e médio, mas focado com coração para as políticas, principalmente os mais vulneráveis, os mais simples, os descamisados. Bom, está aí ele falando um pouco a respeito da preservação, inclusive da observação da folha de pagamento, né, para manter esse equilíbrio, Elivaldo. Então ele acena aí, se for eleito, doutor Pessoa, para um ajuste de despesas na parte administrativa, na parte de pessoal, ou seja, de economizar o que for possível, gerar aí um superávit em relação a recursos e, claro, apostar nos setores produtivos, como ele citou aí, dos pequenos aos grandes negócios. E Kleber Montezuma, o que disse Kleber Montezuma sobre a necessidade de controle das contas do município? Vamos ver. Nós não vamos mexer no sentido de fazer mais imposto ou ter mais taxas. Não, isso não. O que é que nós vamos fazer? E aí eu posso dizer isso porque eu sou economista, professor do curso de administração da universidade, 20 anos durante secretário eu fiz. A gente faz um planejamento para gastar aquilo que é absolutamente necessário, principalmente com as políticas públicas voltadas para a área social, onde estão as pessoas que verdadeiramente precisam do poder público. Na educação, nós não temos o recurso que tem a cidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte. No entanto, a melhor educação do Brasil está em Teresina. Fizemos mais com poucos recursos. Então eu, como economista, com a minha experiência de administrador, eu sei fazer o custeio baixar, eu sei fazer o investimento, produzir mais. E nós vamos fazer isso. Então a garantia é, nós vamos tomar as decisões no campo da economia que favorece aos negócios, a geração de emprego e dentro da prefeitura nós vamos reduzir custos, priorizando os gastos sociais para aqueles que mais precisam. Bom, Kleber Montezuma trabalhando em duas frentes, redução de custos e a promessa de não aumentar impostos. Exatamente. A carga tributária sob a responsabilidade da prefeitura, aquilo que é as taxas, IPTU, enfim, que são normatizados, inclusive, com base no apoio da Câmara do Poder Legislativo, permanecer a carga tributária como está e associando também, Joelson, não só a redução das despesas, como também potencializar investimentos para a área social também, da mesma forma, né? Muito bem. Próxima pergunta. Fizemos mais uma pergunta para os candidatos, que está na tela, com você. Aí. Nos últimos tempos, a vacinação tornou-se um desafio. Apesar das campanhas, as pessoas têm aderido menos à vacinação. Que estratégias o senhor vai adotar para garantir proteção da população em tempos de fake news? Com essas histórias aí de vacina faz mal, essas histórias falsas que são espalhadas para a população. Nós ouvimos também os dois candidatos e vamos começar ouvindo a resposta de Kleber Montezuma.
As notícias que eu leio, vindos dos Estados Unidos, vindos da Europa, é de que nós estamos muito próximos de ter uma vacina. Já existem 3 vacinas, dentre as muitas que estão sendo trabalhadas, que já estão solicitando dos governos dos Estados Unidos, aqui no Brasil e também de governos da Europa, a autorização para começar uma vacinação em massa. Então isso é muito bom para a humanidade, é muito bom para todos nós. Claro que enquanto isso não acontece, nós temos que preservar nossas vidas, temos que usar a máscara, temos que fazer o distanciamento, lavar as mãos com frequência, temos que ter o distanciamento social quando necessário e dentro do regramento. Então, nós vamos, como prefeito, dizer aqui para todos, se vier uma onda como houve agora no início desse ano, nós não vamos fazer lockdown como foi feito. Por quê? Porque agora nós sabemos como lidar melhor com esse vírus. Não terá lockdown, não terá fechamento. E tudo que nós formos fazer com diálogo, com a classe médica, com os cientistas, ouvindo o que diz a Organização Mundial da Saúde e pactuando com a sociedade, para que a gente tomasse melhores decisões no sentido de salvar vidas e ao mesmo tempo de manter o ritmo da cidade na maior normalidade possível. Então não terá lockdown, vamos dialogar e vamos tomar as melhores medidas para a cidade e para salvar o povo. Olha só, Cléber Montezuma focando bastante na ideia do combate à Covid-19 e deixando claro Elivaldo Barbosa, aliás, afirmando, não vai ter lockdown, não vai ter fechamento de atividades econômicas. Numa eventual onda ou nova reincidência da pandemia numa escala maior que preocupe, que exija medidas restritivas. Eu acho até mesmo que o candidato Cléber Montezuma avalia com base na experiência da Prefeitura do enfrentamento à pandemia, sobretudo no primeiro semestre, com fechamento de atividades. Ele afirma que houve um aprendizado, hoje a situação é outra, já a forma mais eficaz, moderna para o enfrentamento à pandemia. Por esta razão, descarta lockdown, ou seja, fechamento dos setores produtivos, setores empresariais, e vai buscar exatamente essa alternativa da vacinação que está aí surgindo com grande expectativa já para o primeiro semestre do próximo ano. Sobre o mesmo assunto, vacinação e a tentativa e o esforço de fazer com que as pessoas se protejam contra as doenças, nós também conversamos com o doutor Pessoa. Elivaldo Barbosa ouviu o doutor Pessoa. Vamos ver o que ele diz a respeito do assunto. Nós não podemos fugir dos ensinamentos científicos, dos protocolos da Organização Mundial de Saúde e dos protocolos daqui. No início foi politicagem e deixar o povo a Deus dará. Se tivesse feito uso da máscara, álcool gel, distanciamento, esses cuidados básicos do básico, a sociedade não estava apavorada com o coronavírus. Eu, como gestor, vou manter os protocolos. Se houver necessidade em algum pico, nós tomaremos algum, mas com muita restrição, porque a economia de Teresina, a economia do Brasil sofreu bastante. Lógico que eu priorizo a vida, que eu sou um homem de cuidar das pessoas, eu sou um homem de cuidar da vida. Tem que ir com muito cuidado, mas tem uma equipe que nós vamos sempre estar consultando, mas os protocolos também vamos estar sempre em discussão. Eu sou um homem de diálogo. Elivaldo Barbosa, ele fala muito sobre a Organização Mundial de Saúde, protocolos, as medidas que os estudos já apontam e deixa claro que vai dialogar em caso de necessidade, em eventuais crises que envolvam essa questão da imunização contra a Covid. A gente percebe claramente que tanto um lado como o outro não tem assim de forma palpável uma saída pela via da vacina, exatamente porque não chega de fato nas prefeituras ou nos municípios essa alternativa. Ela está sendo muito tratada por cima pelos governos estaduais e até mesmo pela União de forma mais precária até, mas é uma solução que inevitavelmente terá que envolver os municípios e estará na mesa do futuro gestor, seja qual for o vencedor. Exatamente. Inclusive, agora há pouco, Cristina Moura Fé, que é responsável lá na Secretaria Estadual de Saúde pelo planejamento do protocolo de imunização, quando chegar a vacina no Piauí, já deixou claro que vai caber aos municípios o contato com a população, ou seja, a administração, a aplicação de vacinas quando essa estiver aí à disposição. Então, tanto as campanhas para convencimento quanto as aplicações das UBSs, enfim, dos postos, será feita pelos municípios. Então, um desafio que o próximo gestor certamente terá, né? Correto. Então, eles trataram muito mais daquilo que desgasta mais agora na campanha eleitoral, que é o lockdown, o fechamento. Isso não agrada ninguém.
Um político, para se dar mal numa campanha, é só falar em lockdown. Então, desfizeram logo qualquer possibilidade de lockdown, mas trataram muito superficialmente sobre o que realmente poderá reduzir o efeito da pandemia, que será uma vacinação e um planejamento municipal visando essa nova realidade. Então, Livaldo, ficou para mim a sensação, a certeza, né, de que os dois estão trabalhando com um modelo só, quem quer que seja o prefeito eleito. Independente do cenário que aparecerá, não haverá fechamento de atividades econômicas mais. Exatamente. Na cidade de Teresina, né? Exatamente, não haverá. É um compromisso que ambos assumiram. Assumiram, exatamente. É de buscar, com vacina ou sem vacina, as alternativas protocolares que hoje já são aplicadas. No caso, a higienização, a máscara, o distanciamento, enfim, mas sem fechamento de atividade nenhuma.